Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é aquela alegria de sempre estarmos de volta para o estudo das quintas-feiras. Alguém vindo à casa a primeira vez? Seja bem-vinda. Nós abraçamos também a todos os nossos amigos que nos acompanham através da rede Amigo Espírita, transmissão através do site da rede, da FEAC, a plataforma do YouTube, do Facebook, amigos que acompanham os estudos semanalmente. A gente abraça a todos, que possamos nessa noite construirmos ideias, pensamentos que possam favorecer a nossa desenvoltura espiritual. Nós trabalhamos às quintas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Ele é composto de são quatro partes, sendo que nós estamos trabalhando na segunda parte, capítulo 4, que é intitulado Encarnação nos Diferentes Mundos. Aliás, nós somos uma transmigração progressiva. Na última semana, nós trabalhamos a questão de número 191A. E hoje, não chegamos a ler a questão 192 também. Então, nós vamos fazer a leitura da questão 192A, para a gente já caminhar para o território novo. Eu não vou ler a 192 não, porque senão a gente vai... nós vamos dar uma paradinha nela e... enfim, vamos direto na 192A, conforme a programação. O tema hoje: podemos abreviar a extensão dos sofrimentos? Então vamos lá. Questão 92A. O homem pode, ao menos, garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheia de amarguras? Resposta dos Espíritos: sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. Questão 93, Kardec formula assim: em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual, no caso, existência? Resposta: em termos de posição social, sim. Como espírito, não. A 194. É possível em uma encarnação que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Resposta: não, visto que ela não pode degenerar. E por fim, a questão 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Resposta: sim, se arrependeu. Isso então é uma recompensa. Aí nós temos um comentário de Kardec sobre esta resposta. Kardec diz assim: a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que chegaram. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário e vice-versa. Porque entre os homens, as posições sociais guardam frequentemente relação inversa
com a elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Pois bem, ficamos por aqui. Vamos lá, passo a passo. 192A. O homem pode ao menos garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheio de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. Bom, vamos lá. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que tem como um dos pilares o progresso espiritual. Então estamos envolvidos por essa onda progressiva. O espírito pode, em tese, estacionar, mas jamais ele retrograda. Você não volta para o estágio anterior. A aquisição, ela é definitiva. E quando nós falamos em aquisição, estamos nos referindo, obviamente, aos aspectos espirituais, que é um conjunto construído pelo movimento da inteligência, das habilidades, das emoções, dos sentimentos. Então, a cada experiência nós vamos, portanto, fixando o aprendizado. E o aprendizado nem a traça pode corroer e nem um ladrão pode levar. Isso, naturalmente, nos enleva para definir a importância de se investir nas aquisições que são definitivas. O que é perecível, para nós, é material de segunda linha. Vamos dizer assim. Então, as questões materiais, elas são importantes para nós porque são recursos, são oportunidades que nós vamos lidando quando na Terra. Mas o mais importante para nós são as questões íntimas de ordem moral. Ficou claro aí? Por quê? Durante a vida nós temos vamos dizer assim, um campo delimitado entre berço e túmulo. Mas pós o túmulo, o que vai permanecer, o que nós vamos levar para onde formos, é exatamente esse movimento que caracteriza as experiências que vão fixando o aprendizado em nível íntimo. Ficou claro? Bom, então, a questão vem definir para nós sobre a possibilidade de abreviar a extensão das dificuldades do caminho. Isso é muito importante a gente refletir, porque tem a ver com o tema. Podemos abreviar a extensão dos sofrimentos? Então, os espíritos estão dizendo que sim. Por que nós podemos abreviar? É necessário a gente pensar. O que é o sofrimento? O sofrimento, ele caracteriza as nossas dores mediante a impossibilidade de vencê-los. Não é isso? O que causa sofrimento é que está para além do que a gente pode administrar. Não é verdade? O sofrimento pela perda de um ente. Está definido, você perdeu o ente. Então não tem como mexer nesse assunto, tem? Então se eu ficar só nesse assunto, por exemplo, sobre a perda, ela existe sobre determinado ponto de vista. Porque na realidade não existe perda. Existe? Você perde filho? Você perde alguém? Você pode até perder desde que você julgou que um dia você tinha. Que você era detentor desse alguém. Então, sob esse ponto de vista, você perde. Porque perdeu a oportunidade de entender que você não era dono de ninguém. Então é natural que a vida ofereça
oportunidades para que a gente possa reconsiderar. Fica à vontade. Muitas cadeiras aqui na frente. Ficou claro aí? Bom, mas a morte, por exemplo, ela é complexa para a gente administrar. Principalmente se não mexe com essas coisas, né? Se não lida com os espíritos. Então morreu, acabou. Fechou o túmulo, a lápide está lá registrada. O máximo que vai acontecer é ir lá visitar, depositar florzinha. Fazer as orações, tudo bem, ok. Conversar com os mortos, tem muita gente que faz isso. Que bom que fazem. E precisam até de ir no cemitério. Então a gente não desconsidera essa atitude porque ela é louvável. Eu não vou no cemitério conversar com os espíritos, porque eu converso com eles em todos os lugares. Mas você sabe que tem espíritos que vão para o cemitério para conversar com os parentes, porque é lá que eles conseguem dedicar um pouquinho de atenção para eles. Então tem espírito que precisa mesmo. Tem espírito que é vinculado. E também tem a oportunidade dos espíritos, nessas ocasiões, de estimular para que as pessoas possam valorizar a continuidade da vida após o túmulo. Então, não tem nada errado. Está tudo certinho. Errado é quem diz que está errado. Mas no nosso caso aqui, nós não precisamos do cemitério, a não ser para colocar os despojos. Mas lá a função do cemitério é que o corpo entre em decomposição. Só isso. Nada mais do que isso. Porque o espírito, ele se liberta no momento da desencarnação. E o ideal é que o espírito, no caso, quando na vida, na lida terrena, ele promova um entendimento mais ampliado do que vem a ser essa imortalidade. E para garantir uma sobrevida ou uma vida qualificada após o túmulo, é necessário que nós possamos compreender que o pós-túmulo é nada mais do que a continuação. E se é a continuidade, o que vale é prestar atenção no que está se fazendo agora. Porque para nós espíritos não tem passado e não tem futuro. Tudo é presente. Passado e futuro são delimitações, são especificidades filosóficas ou até científicas para definir para nós o entendimento. Mas os espíritos superiores, eles não departamentalizam passado e futuro. Tudo é presente. É o chamado presente de Deus na visão do filósofo. Então nós estamos lidando com o passado o tempo todo, que na realidade é o presente, porque o passado é presente. Quanto mais lúcido é o espírito, mais o passado é presente. Ele vai adquirindo a capacidade de administrar o passado. Como que o passado se projeta? Como que o passado fala? São as expressões do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, seja o passado de agora ou um passado pregresso mesmo, um passado distante. O passado distante nós lidamos com ele através das nossas tendências, pelo fenômeno da memória. Então, você está vendo um filme lá, de repente você nunca viu aquela imagem, mas aquela imagem mexe com você de alguma sorte. Mas é engraçado, eu nunca fui naquele lugar, e de repente aquele lugar mexe com você, com as suas emoções, e você não sabe explicar. Quem sabe você não viveu naquela instância alguma experiência? Não é? Por que você se identifica com determinadas culturas e com outras não? É o passado que ele vai falando de uma forma muito sutil. As nossas tendências. Você olha no espelho, tem muita gente que fica namorado com o espelho, né? Aí passa aquilo, passa colar, ajeita cá, ajeita cá. E o espelho pode estar sendo uma oportunidade para você verificar como é que tu está vibrando, o que os seus olhos estão passando. Isso é análise de profundidade. Não tem jeito de você conversar sobre esse assunto com um leigo, com quem está vivendo só na carne. O que é importante para ele é só isso aqui. Ele não está preocupado. Aliás, ele não tem nem fôlego para entrar nessa conversa.
Não é? Então, a cada um segundo as suas obras. Mas para o bom entendedor, ele está olhando no espelho e está preocupado exatamente com o que ele está promovendo na vida. Que tipo de alimentação que ele tem? Qual alimentação que ele oferece para o semelhante nessa lida relacional? Nós estamos o tempo todo relacionando com pessoas. E as pessoas, elas que são, nessa conversa aqui, as pessoas são o nosso espelho. As pessoas falam exatamente quem somos. As pessoas falam exatamente o que nós precisamos. Então o indivíduo fica esperneando porque o indivíduo está tratando ele mal. Por que está tratando ele mal? Ao invés de a gente prestar atenção na lição, a gente fica combatendo o outro. E o outro está sendo só instrumento. Por que alguém grita contigo? Por quê? Já parou para pensar? Não, mas é fulano, é Beltrano. Isso é infantilidade. Do academicismo da vaidade. Nada mais do que isso. Infantilidade pura. E nós temos que reconhecer. A gente está ficando, o tempo está passando, os cabelos estão ficando brancos e costumamos estar com os mesmos comportamentos. Lá da adolescência. Aí a vida tem que trazer problema. Impedimento, a porta que fecha, o que não acontece, para a gente ficar frustrado, para que a gente possa, parar, pensar que por trás de todos os fenômenos da natureza existe uma lição que a providência divina está nos oferecendo. Bem-aventurado quem tem olhos de ver. Então, a gente costuma repetir o que a espiritualidade tem falado conosco. É necessário observar os sinais da vida. Preste atenção nos sinais da vida. Deus não fala direto com os homens. Isso é papo de religioso. Nós vamos aprendendo com os homens, que na realidade são expressões de Deus. Então o homem que fala acalentando ou que fala acusando, ele é um benfeitor para você. Nós temos que... E eu costumo bater nessa tecla, viu? Isso pode desagradar alguns, mas nós não viemos aqui para agradar. Pelo contrário, não temos essa vaidade. O estudo doutrinário é um estudo que ele é feito para nós. Então, bem-aventurado quem está nessa sintonia interessado em aprender. É óbvio que nós temos que ser elegantes. Esse é o princípio que norteia a vida espiritual superior. Ser educado, ser elegante, ser respeitador, ser ético. Isso é mundo superior. O que não for não é mundo superior, é mundo inferior. E lá no mundo espiritual nós temos um mundo espiritual para todo gosto. Não é continuidade da vida? Túmulo, continuidade, não foi isso que eu disse? Qual é a continuidade? A continuidade do que você vive, do que você faz, do mundo que você acredita, que você fomenta aqui. Então não adianta procurar padre, médium, benzedor, benzedeira. Não é por causa de uma prece que você vai garantir passaporte para os mundos superiores. Isso foi, durante muito tempo, a crença cega da humanidade. Eu não estou desconsiderando o valor da oração, não, entenderam? Oração é apanágio, é alívio, é elevação, é abertura, para você intercambiar com faixas superiores. Para que você receba ensinamentos, consolo, carinho, estímulo, orientação e etc. Esse é o papel da oração, que alivia até a dor de cabeça. Costuma a prece ajudar até nas doenças. Ok, é o poder da fé. Mas e depois? Tu vai voltar para onde tu estavas. Você vai para o monte acima, mas depois tu tem que descer. A prece não vai te garantir lá. Não foi o exemplo que Jesus definiu? Quando ele dialogava com os, na hora da crucificação, com os ladrões? Um
projetou-se em escárnio. E o outro disse: Senhor, quando chegares lá no paraíso, eu gostaria de ir com o Senhor. Não foi o que ele disse? Reserve um lugar para mim. E Jesus disse para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou para ele que ele ia ficar lá, não. Estarás. Então é região espiritual que tu entra por adesão da sintonia, mas a afinidade nossa ainda é na terra. Então como é que nós podemos ter a pretensão de ficar no paraíso? Você vai ficar nos eleitos, no lugar dos eleitos? E o eleito é aqueles que se elegem. Não é que foram eleitos que são privilegiados. Isso é fruto de conquista, de trabalho. O indivíduo aqui na terra caminhou em busca do progresso. Lutou por ser um homem de bem. Aí o outro que não fez nada, ele vai ter o mesmo prêmio? O prêmio, no sentido, ele vai ter o mesmo sentimento de paz? Porque aqui a relação aqui não é de compensação, não, tá? Porque a gente vem de uma cultura que a educação, inclusive a religião, apregoou que existe castigo e que existe a recompensa. E tem muita gente que vai para as religiões em busca de recompensa. Eu vou dar dinheiro, eu vou fazer isso para me ter uma recompensa. Se você quiser fazer uma doação para a Casa Espírita, para ajudar numa obra social, manter a Casa Espírita, você está fazendo isso de coração. Se você estiver fazendo isso porque para ver se os espíritos estão olhando a sua doação para ele te dar em dobro, guarda o seu dinheirinho, tá? Fica com o seu dinheirinho lá na sua casa, porque tem espírito nenhum prestando atenção se tem alguém doando dinheiro. O patamar deles é outro. E se estiver doando para o outro ver, também não tem galardão nenhum. Eu doei. Bom, já ganhou. Já foi premiado porque o indivíduo está vendo que você doou. Mas espiritualmente tem valor nenhum. Porque tem valor quando é feito no silêncio. Quando a mão direita não sabe o que a esquerda fez. Então, observem bem. Essa relação nossa espiritual, ela é pessoal, ela é íntima. Ela é inviolável. A nossa relação é com Deus. Nesse sentido, dessa entrega, dessa apropriação, desse aproveitamento, desse crescimento espiritual. Então, queridos amigos, vamos refletir que nós estamos caminhando, procurando vencer a negligência, a indiferença, a rebeldia. Por quê? Se operarmos assim, nós vamos continuar na mesma posição. Na mesma posição. Ou seja, não iremos progredir. Ficou claro aí? Então por que temos o sofrimento? Vamos voltar para a gente não fugir dessa temática. Nós temos o sofrimento porque nós ignoramos o processo. Na verdade é isso. Porque se você domina a ciência, se você tem elaborado as fórmulas bem definidas, você equaciona tudo. Você sobrepõe. Para nós espíritas, a morte, ela é tratada como um fenômeno natural da vida. Então nós caminhamos uma encarnação inteira nos preparando para desencarnar e para ver os outros desencarnar. E ver outros também chegar. Outros se apresentar, seja pelas vias naturais da reencarnação ou pelas convivências. Almas que vão se aproximando. O tempo todo é assim. Você pode dizer que a gente sai de casa, você pode definir com quem que você vai encontrar ao longo do dia? Impossível. Você pode se programar. Eu vou na casa de fulano, de Beltrano, etc. Você estabelecer um roteiro programático. Pode saber que vai ter intercorrências aí. Você programou para ir na casa da pessoa, de repente o telefone toca. O telefone toca, aparece uma circunstância, você tem que... Um telefonema, né? É suficiente para mudar o roteiro de um dia inteiro, não é assim? Então nós não podemos definir como é que vai ser, mas nós podemos nos planejar. E o planejamento, ele passa por situações que a gente costuma falar que precisamos de ter
de estar preparados para adequações em pleno voo. Aí se fala na linguagem atual, né? Você tem um plano A, você tem um plano B, você tem que ter o plano C, meu amigo. Você tem que estar preparado para a viagem. Você tem um relacionamento, você é casado. Seu marido pode desencarnar, não pode? Não é o caso aberto, tem muita conta para pagar. Eu fui num velório há pouco tempo, aí eu vi a viúva. Quando a viúva viu o corpo do homem, mas o que você fez? Como é que eu vou fazer para pagar as contas? Eu falei assim, extraordinária a manifestação, ela foi autêntica. Agora eu fico pensando o moribundo, né? Eu fico pensando o morto. Se ele estava ali, porque a gente não pode definir que estava, né? No mínimo ele pode ter dito, oh, bem, que pena. Ou então, teve jeito. Se vira. Agora é com você. Ou então o espírito pode ficar desesperado do lado de lá e fica querendo ajudar a pagar a conta. Sabia que isso acontece? Aí um Deus nos acuda, porque quanto mais ele for interferir, mais trabalho ele vai dar. Aí vira uma obsessão extraordinária. Obsessão de lá para cá, de cá para lá. É uma festa. Mas, peraí. Brinquei, né? Só para vocês não ficarem muito sérios. Mas você pode chegar em casa, sua esposa desencarnar essa madrugada. Você tá doido para isso? Olha, tem uns casos que só se resolve com a desencarnação mesmo. Agora não torce, não. Se torcer para o indivíduo desencarnar, tá complicando o processo, né? Vai ter que voltar com ele de novo. Bom, gente, nós podemos desencarnar. Agora vamos deixar o vizinho. Vamos falar da gente. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Você não poder voltar para casa. Observem bem como nós somos apegados. Você recebeu uma notícia que você não pode voltar para sua casa, porque você desencarnou. Você está preparado para isso? Nem quero pensar no assunto. Olha, se você quer ou não quer pensar no assunto, eu estou te dizendo que você pode desencarnar. Você acredita no sol? O sol existe. Se você não acredita no sol, o sol continua existindo. Ou só morre o vizinho. Ou só tem tragédia que nos visita pelos noticiários. Como que nós vamos lidar com essas possibilidades, gente? Isso é importante. Desculpe, eu não quero fazer da reunião uma reunião fúnebre. Não quero aqui enaltecer tragédias, nem fazer apologia à dor. Mas eu vim aqui para fazer uma pergunta. Podemos abreviar a extensão dos sofrimentos? Eu posso abreviar? Então, nós já temos os nossos problemas, que são desse tamanhozinho. Para alguns são problemas sérios. É possível abreviá-los? A lógica patenteia que é possível abreviar, não é isso? Nós podemos diminuir, ou nós podemos cessar com os sofrimentos. Depende do ponto de vista, depende da posição espiritual que nós estamos ocupando ou elegendo como aquelas posições que nós queremos ocupar. Então, faz parte o entendimento, esclarecimento. Isso é fundamental. Por isso é que Jesus diz para nós, lá no capítulo 8 de João, no versículo 32, tão repetido: conhecereis a verdade vos libertará. Os males do mundo, eles se apoiam num vício gravíssimo que nós temos: o egoísmo. O egoísmo é a chaga da sociedade. Do egoísmo, ensina os espíritos, derivam todas as paixões. Paixão é o acréscimo, não é? Daquilo que não é importante para a gente.
A essência da paixão ela é boa, mas quando ela se desgoverna, ela vira câncer, ela vira uma chaga, ela vira uma doença grave. E essa doença é que gera orgulho, essa doença é que gera vaidade. É desse mal que surgem todos os problemas nossos no que remonta às nossas limitações. E por isso é que o sofrimento bate na nossa porta. Porque somos nós que geramos. Quando nós começamos a trabalhar libertando do egoísmo, ou seja, trabalhando para implementar novos caracteres na nossa intimidade, e parte desse princípio, o conhecimento e o amor, a tendência é que os desafios do caminho, eles passam a ter outras conotações. Então o que antes era desesperador, pode-se já trabalhar no nível do entendimento, para não ser tão complexo como nós mesmos alimentamos. Aliás, diga-se de passagem, a dor, muitas vezes somos nós que damos a dimensão que ela nem sempre tem para o outro. Então não existe um medidor de dor, não tem. Porque o aspecto da dor é mensurado, é dinamizado por cada um. Um indivíduo corta o dedo, para uns cortou o dedo, para outros é um desespero, não é assim? Não é? A mulher tem dor de parto. O homem costuma ficar gripado, tem que ir internar no CTI por causa de uma gripe. Não tem uns negócios assim? Eu tenho que ficar bem com as mulheres, né? Porque tem pouco homem aqui, então eu tenho que ir pela maioria. Deu aí? Então, mas a mulher tem mais capacidade de lidar com a dor, né, Denise? Olha para você ver, eu tenho que puxar a sardinha para o lado da Denise, porque senão eu perco a parceira. Então a dor somos nós que dimensionamos. É diferente. Há pouco tempo nós fomos num velório, né, Denise? E a gente comentava, era um velório de uma pessoa espírita. Por que ambiente especial? Em meio às despedidas, às saudades, às lágrimas naturais de quem viu partir, mas era um ambiente extremamente interessante, um ambiente elevado, fizemos preces. Foi um ambiente tão acolhedor que os espíritos que estavam lá no contexto do cemitério se aglomeraram no momento em que a gente estava fazendo a oração. Aí saímos, passamos em frente a um outro velório. Que diferença! As pessoas desesperadas, gritando. No outro ambiente, aquelas rezações, clichês, né? Com mantras estranhos. Aquele ambiente que joga as pessoas, ao invés de elevar, joga para o chão. Não estou dizendo que o ambiente espírita é melhor, não. Eu estou falando que é um ambiente espiritualizado. No caso nosso, foi um ambiente fomentado pelo conhecimento espírita. É muito diferente. É muito diferente você ver, por exemplo, um ente partindo e dizendo, até breve. Deixa comigo, eu vou ter que me virar. Vou ter que pagar a conta. Vou ter que viver sem você. Embora eu sei que tu vai me visitar. Mas não preocupe comigo. Preocupe com você mesmo, agora é outra vida. É diferente, gente, é muito diferente. Ter essa certeza que amanhã a gente vai se reencontrar porque existe amor. Ou se não tem amor, teve convívio. Se não foi um convívio mil maravilhas, esse convívio vai ser reeditado amanhã. Vocês vão ter oportunidade de se soerguerem, de se reajustarem. Isso é extraordinário. A certeza no futuro, ensina Allan Kardec, é um dos pilares da fé, porque você vai ter fé, você vai ter esperança, só se você tiver certeza no futuro, porque senão é conto da carochinha. Religião, vamos conversar, vamos combinar, é assim que os jovens falam, né? Vamos combinar, aí fala uma coisa, combinar o quê? Mas tudo bem, isso é força de expressão atual. Mas vamos refletir sobre que a religiosidade é a relação nossa com Deus, com o divino, com o eterno.
E ela não é fruto de uma cultura. Entendam bem, a religiosidade no sentido íntimo. Eu não estou falando de religião, porque a religião passa a ser cultura. Você pode aprender religião se você reencarnar, por exemplo, no meio de católicos, de evangélicos, de espíritas. Você pode aprender. Você foi criado naquele ambiente. Ok, tem o seu valor educativo, direcional, muito bom. Mas nós estamos conversando aqui da religiosidade. Nós estamos falando aqui de maturidade. Nós estamos falando aqui de entendimento. Nós estamos falando aqui de sentimento. E isso ninguém te passa. Isso não entra. Isso não vem de fora. Isso brota de dentro para fora. Qual que é a lógica da vida? Então o Espiritismo esclarece isso para nós e nos coloca numa condição extraordinária, diferente. O Espiritismo nos convida a sair da massa, porque a massa não pensa, a massa vive na moda. O que está na moda? Eu visto conforme a moda, eu me comporto conforme a moda, as minhas práticas são conforme a moda. Isso é prisão, isso é efêmero, isso morre, isso acaba, isso tem data de validade. Então, qual que é o foco? Aonde que nós temos que investir? Se nós somos espíritos, temos interesse na imortalidade da alma, nós precisamos de investir no espírito. Porque nós somos espíritos, nós estamos vivendo uma experiência humana, mas nós somos espíritos. A maioria das pessoas que estão na Terra vivem como homens, como se fossem, como se tivesse na Terra, e de vez em quando se preocupa em ter experiências místicas, espirituais. A maioria pensa assim. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco grave. Nós estamos na Terra, vou repetir, nós temos que comprar, temos que pagar, não é? Temos que receber, nós temos que nos relacionar, nós temos família, nós temos uma série de procedimentos da horizontal desse mundo, que nós precisamos de valorizar, porque são experiências que, sob o ponto de vista espiritual, nos concede libertação. Ou seja, você vem para a Terra para progredir. Se você tem uma consciência espiritual, cada experiência na Terra, ela passa a ser muito mais valorizada. E você não se perde em quimeras. Agora, se eu não tenho uma visão espiritual, eu vivo aqui como se aqui eu fosse ficar. Como aqui fosse a minha destinação. E não o é. É questão de prioridade. Pegaram aí? Jesus diz para nós, e nós até separamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Observem bem como que é extraordinária essa abordagem. Kardec escolhe 2 versículos do Sermão do Monte, que está no capítulo 5 de Mateus, versículos 5 e 9. O texto diz assim: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós temos aqui brandura, a questão de ser brando e a questão de ser pacífico. Quando brandos, pois possuiremos a terra. Quando pacíficos, seremos filhos de Deus. Então, por que nós estamos trazendo esses 2 versículos? Para a gente conversar sobre essa questão. Podemos abreviar a extensão dos sofrimentos? Podemos. Sendo brandos e sendo pacíficos. Por quê? Porque com brandura, nós vamos possuir a terra. Que terra? A terra prometida. A terra do coração. Olha que beleza. Com brandura, não é com arrogância. Não é com orgulho. Sendo brando, sendo manso,
nós aprenderemos a lidar com a vida, com o que ela tem nos oferecido, sem nos revoltarmos, mas procurando adquirir habilidade, conhecimento para domesticar, para abrandar, para cuidar de sorte que eu não seja, vamos dizer assim, indiferente com o que a vida me propõe e muito menos rebelde com o que ela está me sugerindo. Você ser obediente e ser resignado dentro da sua própria luta. Fiz-me claro? Quando nós estamos aqui discutindo sobre brandura, sobre obediência, não é você ser simplesmente aquele cordeirinho que está tudo bem, que aceita tudo sem questionar. Não é isso. Mas é procurar verificar aonde chegam os limites e aonde tem possibilidade. Nós estamos o tempo todo lidando com isso na vida. O que dá para fazer, o que não dá. Não é assim? Você está conversando com uma pessoa, você fica o tempo todo. Até onde que eu posso falar, até onde eu tenho que ouvir. Não é assim? Isto é ser brando. Isso é ser cortês. Isso é ser educado. E tantas outras qualidades que são trabalhadas nessa brandura. Pegaram aí? Jesus está dizendo que os brandos vão possuir a terra. Quer um exemplo também? Durante muito tempo nós achamos que a educação ela tinha que se arrimar, eu citei aqui anteriormente, ou na base do castigo ou na base da recompensa. Você trata de aprender. É diferente quando você trabalha a educação com brandura, você propõe. Por quê? Se você propõe, você está trabalhando numa linha em que você vai estar sugerindo para que haja um despertamento do sentimento. Entenderam aí? E quando a gente trabalha com o sentimento, a adesão ela é muito mais favorável do que você impor. E do lado de lá pode até aceitar, mas vai aceitar durante um determinado tempo. Isso vai acabar uma hora. Entenderam aí? Ou seja, nós temos que proagir. Nós temos que trabalhar favorecendo para que haja luz. Então, se você vai na base da força, você está trabalhando com a treva. O que poderia ser luz passa a ser treva. Vai lá o indivíduo que está sobre a batuta, né? A regência do indivíduo autoritário. Ele vai. Mas chega uma hora a panela de pressão estoura. Não é assim? Não é assim. Vamos pensar. Agora, quando você vai com carinho, quando você vai com amizade, quando você vai com parceria, quando você vai com, vamos dizer assim, com cumplicidade, você vai junto, você conquista, você abre porta. Nós falamos aqui terça-feira sobre educação dos pais, né? O tema foi os filhos, geração do futuro. E teve um determinado momento que eu falei, e repito, muitas vezes os pais perdem pelos excessos. Aí costuma aparecer um gaiato e ganha o filho, porque fala na linguagem dele. Chama ele de amiguinho e o menino gosta. Mas na realidade, ele esperava isso do pai. A expectativa do filho era que o pai fosse o amigo. Mas como o pai não tem tempo, ou o pai é arrogante, ou o pai é indiferente, ou o pai é preciosista, perfeccionista, ou o pai é intolerante, aí de repente aparece um gaiato e chama ele: cara, tu é gente boa. Ele falou que eu sou gente boa. Pro meu pai eu não presto, porque eu só faço tudo errado. Aí alguém chama ele de gente boa. Mas daqui a pouco dá para ele alguma coisa que não é legal. Mas como ele foi conquistado, aí ele vai nesse batido. E daqui a pouco ele está vendido.
Ele foi comprado. Ele se vendeu, né? Ele se conspurcou. Ele se adulterou. Ele se prostituiu. A responsabilidade não é do pai. O pai perdeu a oportunidade de ser o educador. Problema do pai. O filho, que se conspurcou, porque se apoiou na ilusão. Problema do filho. Então aqui eu não estou tirando a responsabilidade do filho, entenderam? Porque tanto o pai quanto o filho têm livre-arbítrio. Todos os dois estão inseridos num processo de aprendizado. Agora, nós precisamos de trabalhar com causas e precisamos de também verificar os efeitos, para a gente ver na prática como é que isso funciona. Complexo, né? Não. É simples. Jesus é o campeão da simplicidade. Nós é que criamos fórmulas, estratégias, sofisticamos, para não ouvir o que é o óbvio. O que é o óbvio, matemático, prático da vida. Observem esse versículo. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Nós não ficamos encantados com os exemplos daqueles que foram brandos? A gente fala tanto do Chico Xavier. Qual que foi um dos diferenciais do Chico? Ele foi um homem brando. Olha o nome dele. Francisco Cândido. Ele era candura em pessoa. Ele era o amigo que todo mundo queria. Alegre, presente, sempre trazendo uma notícia positiva. Ele se torna um instrumento para que os espíritos voltassem do túmulo para falar, para consolar, para abreviar os sofrimentos de tantas pessoas, não foi? O Chico não cobrava, porque os espíritos superiores não cobram. O Chico fez esse treinamento para nos mostrar que é possível. Vocês sabem muito bem que eu venho aqui para santificar o Chico, mas eu pego os exemplos do Chico para nos mostrar como é viável, como é bom e como é possível, não é? E como vale a pena ser brando. Aí, muitos intelectuais montam escola, querem e constituem seguidores, mas um dia isso acaba. No caso do Chico, nunca se projetou. Hoje eu vi uns comentários aí, né, no meio espírita, que eles estão tentando fazer uma campanha. Estão fazendo uma campanha para dar o título, assinaturas para dar o título de Prêmio Nobel da Paz para o Divaldo Franco. Na década de 80, fizeram isso, e o Divaldo até participou de um movimento liderado pelo Vanucci, para que o Chico recebesse o Prêmio Nobel da Paz. O Chico ficou todo desconcertado na época, porque ele disse que não merecia. E, aliás, prêmios na Terra são efêmeros. E, aliás, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Aí falava-se, não, mas se o Chico ganhar o prêmio, na realidade o prêmio vai para a doutrina espírita, vai ser uma forma de divulgar o espiritismo. Ok, são movimentos sociais, mas isso não vai transformar a vida de ninguém. Então, graças a Deus, o Divaldo se manifestou lá, ele foi lúcido, e manifestou lá, nem foi ele, mas ele mandou que o pessoal lá da Casa do Caminho, lá de Salvador, soltaram uma nota oficial que ele pedindo para que isso parasse. Ele foi lúcido, porque isso é ufanismo. Isso é um movimento de mitificação. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Isso não vai incentivar ninguém a ser uma pessoa melhor. O espiritismo, na sua essência, é cristianismo. E o cristianismo é a voz do Cristo que objetiva conversar com quem está sofrendo. Esse é o nosso papel. É cuidar das pessoas. Porque cuidando das pessoas, nós estamos cuidando de nós mesmos. Então, é uma via de mão dupla, né? Quando você faz o bem, promover o bem,
é procurar uma consequência importante que vai favorecer aquele que promove o bem. Se todas as pessoas saíssem de casa para trabalhar o culto da solidariedade, da empatia, todos os dias, o mundo seria outro. Se todas as pessoas fizessem isso, serem elegantes, serem cândidas, serem presentes, amigas, o mundo não estaria no pé que está. Então qual que é o nosso papel? Fomentar isso nas individualidades e não nas massas. Porque como nós dissemos, a massa não tem fôlego. A massa hoje está aplaudindo Jesus, amanhã a massa aplaude Barrabás. Hoje a gente fala que quer seguir Jesus, mas chega lá na porta, a gente vai seguir César. É a lei do mais forte. Ao invés de usar a lei, trabalhar na lei do amor, nós vamos usar a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Esse é o atual estágio evolutivo dos homens que estão pensando apenas em si próprios. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, no versículo anterior, os brandos. E agora, os pacíficos. Allan Kardec faz um belo tratado aqui no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre esses dois movimentos. Ser pacífico. Jesus é o campeão da paz. Não é verdade? Ele é o príncipe da paz. Mas é interessante, tem muito religioso que coça a cabeça quando Jesus diz assim: mas eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ah, o povo fez até guerra. Não faz mais não, faz? Fizemos cruzada, fizemos inquisição, tantas batalhas, porque Jesus disse que veio trazer a espada. Espada no Evangelho é verdade, amigo. Verdade. Ele veio trazer a verdade. Ele não veio trazer a paz do menor esforço. Por isso é que seguir Jesus não é simples. Ser espírita não é fácil. Por quê? Basta 5 minutos de evangelho para a gente verificar que nós temos uma batalha muito intensa para levar à frente. Então é melhor não seguir Jesus. Talvez seja mais confortador procurá-lo na hora do problema. Ou então no Natal agora, todo mundo cantar com a Simone. Então é Natal. Assistiu o show do Roberto, hein? Aí daqui a pouco a gente faz uma festa em que o aniversariante é o menos lembrado. Pegaram aí? Chora-se para depois esquecer. Isso é contradição. Pegaram aí? Não é simples. Seguir Jesus é abraçar a causa dele, que na realidade é a causa nossa. Isso é que é importante a gente frisar. Porque fica parecendo que a gente vai pegar a causa de um terceiro e não sei porquê, porque alguém disse, talvez, eu vou seguir. Vamos combinar? Gostei. Como é que fala? Vamos combinar? Vamos combinar? Bonitinho esse negócio, gostei. Vamos combinar? Isso é infantilidade pura. Você vai pegar a causa de Jesus só porque alguém falou que ele é? A lógica apresenta para nós motivos suficientes para estudar a causa dele. Por exemplo, à luz da doutrina espírita, nós vamos verificar que a causa dele, na realidade, é a causa de todo mundo. Amor. Então não é o amor dele. Quando se pronuncia assim, o amor de Cristo. Olha que diferente. Espera aí, não entendi. O amor de Cristo, o que é o Cristo? O Cristo é Deus em nós. É a imanência de Deus em cada um. Fechou? Então, o amor de Cristo não significa que é o amor do Jesus Cristo. Porque se eu falar o amor de Jesus, dá uma ideia que é o amor dele que eu vou atrás. Mas o amor que ele incorpora como causa e como efeito. Então, o amor dele é o amor universal, é o amor divino. É a força que sustenta todos nós. Casaberto, não acredito nisso não.
Tá bom. Então vamos mudar a prosa. Você se sente bem amando? Esquece tudo. Esquece lá fora. Você se sente bem. Como que é o amor dentro de você? Agora começou a falar minha língua. Amar é bom demais. Pois é, então esquece essa turma toda aí e vamos focar nesse amor que tu se regozija tanto. É desse amor, é a mesma coisa. Nós estamos falando a mesma coisa. Você fica feliz amando? Fico. Beleza, então eu quero te dizer que você fica feliz porque o amor é ciência. É uma filosofia que entra num plano de ciência que dá resultado no laboratório. Ok? Ou seja, amor é brilhar a luz. É a sua capacidade de gerar luz. E esse amor, ele te alimenta. O amor é alimento das almas. Então, eu repito aqui, e as mamães vão sempre se lembrar dessa história, porque eu falo muito para as mães. O amor de mãe é incomparável. Incomparável. A mãe se alimenta. Não é verdade? A mãe se alimenta do amor de mãe. E a mãe, por excelência, não tem expectativa nenhuma com a resposta dos filhos, porque ela ama. E ela talvez não tenha isso claro, porque ela não fez curso filosófico. Mas ela intuitivamente é capaz de entender o que eu vou dizer aqui agora com muita simplicidade. Porque o amor, na verdade, é dádiva. É a capacidade sua de fazer amor, irradiar amor. Isso alimenta o espírito. Nós julgamos que amar é receber. E aí é que está o erro. Amor não é receber, amor é dar. Mas e a troca? A troca é estimulante. Entramos todo mundo numa sintonia do amor crístico. Isso é bom. Mas não é tudo. A nossa conversa aqui é do amor produção. Porque nem sempre haverá troca na terra. Mas eu posso garantir, com base nos estudos da doutrina espírita, que há compensação nos céus. Então, quando tu irradia amor, você está em sintonia com aqueles que estão amando também. Então, há reciprocidade de alguma sorte. Já pensou nos seus benfeitores espirituais que te tutelam? Como eles ficam felizes quando eles estão vendo aquela aura, aquele todo composto de tantos eflúvios, de tantas luzes diáfanas, miríades, como estrelas, que resplandecem, eles ficam felizes. Aí existe uma conjugação de amor. Isso intercambia os seres em várias dimensões. Costuma na Terra você não ter respostas, mas pela compensação no mundo espiritual, as almas se mantêm resolutas por continuar amando, porque se comprometeram com isso. Então, quando eu falo do amor de mãe, é porque na expressão carinhosa, amiga e singela de Chico Xavier, o Chico dizia que o amor na terra que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Bem-aventurado sois quando amas como mãe. Porque não és mãe. Está tendo uma oportunidade em ser mãe. Ou seja, não és mãe eternamente, porque és filha, porque és irmã, porque és companheira, mas já estagias num patamar diferenciado, porque o amor de mãe é como se fosse o foco a ser alcançado, a ser refletido por todos que estão em estágios anteriores.
Então, bem-aventurado quem aproveita a oportunidade. E nesse mundo, muitas não estão aproveitando o ensejo, porque pensam muito mais em si mesmas. É triste, mas é verdade. O mundo da indiferença, o mundo da disputa. As pessoas se disputam dentro de casa. Como é doloroso. E depois reclama que está sendo esmagada na sociedade. Essa competição começa dentro do próprio lar, entre pais, entre cônjuges, entre filhos, entre pais e filhos, e se estende na sociedade. Aí a gente vai entender por que é tão simples encontrar esse separativismo. As pessoas estão focadas num equipamento, mundo virtual. O que é o mundo virtual? O mundo do interesse. Você estabelece virtualmente o que atende ao seu egoísmo. Então, as companhias serão aquelas que você escolhe. Porque se não servir, você deleta. Se falar diferente, você excomunga. Não é assim? Na família você não escolhe. Ele é seu primo. Ele é seu pai. Ele é sua família. Não tem jeito de você deletar. Então muitos se internam nos ambientes virtuais para não ter que conviver. O que é isso a não ser total indiferença, total rebeldia para as oportunidades que Deus está nos concedendo? Não existe evolução sem relação. Aproveitem as relações, porque elas mudam e elas acabam circunstancialmente. Então Jesus diz assim no capítulo Sermão da Montanha, capítulo 6 de Mateus: reconcilia-te depressa com teu adversário, 7º, aliás, enquanto está a caminho com ele, para que ele... Aí vem toda uma sequência. Reconcilia-te depressa. Aproveite a oportunidade. Reconciliar é reconectar, reestabelecer. Ainda está em tempo. Pode chegar uma hora que seja tarde demais. Aí não dá. E aí o que é que nós vamos ter que passar? A amargura do sentimento de falência, de perda de oportunidade, seja aqui ou seja no mundo espiritual. Nós dialogamos com os espíritos e a maioria deles falam que julgaram a vida, as oportunidades no ralo, quando pensaram apenas em si mesmos. É possível em uma nova encarnação que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que ela não pode degenerar. Então nós podemos mudar de posição. Nós podemos hoje estar na subalternidade, amanhã no comando. Nós podemos ter posses, perdê-las ou não tê-las amanhã. Hoje podemos ser educadores, amanhã alunos, não é verdade? Ou seja, as posições são recursos didáticos, recursos puramente didáticos. A questão é que nós tomamos posse delas. O indivíduo vai numa linha. Se amanhã ele perder, por exemplo, os bens materiais, quantos que tiram a própria vida? Suicidam? Porque faliram? Por que o indivíduo vai tirar a própria vida? Porque perdeu a posição social, econômica? Por que aconteceu isso com ele? Ele não soube administrar os bens ou foi a circunstância da vida? Amigo, nós falamos sobre se preparar para desencarnações, não falamos? Você já pensou em se preparar para perder tudo o que você tem? E ter que começar de novo? Nesse país nosso de 14 milhões de desempregados,
Vocês já pararam para pensar na luta destas pessoas? Talvez muitas delas tinham uma vida muito boa em termos materiais e perderam. Isso é motivo para tirar a vida? É desafio para recomeçar. Então, é necessário que a gente entenda que o pouco que nós temos, ele pode ser um pouco, ele pode se tornar um muito com Deus. Como muitos, ou aqueles que têm muito e não têm um pouco com Deus. Então, são reflexões que nos chamam a atenção sobre essa questão do sofrimento. Porque o sofrimento, portanto, ele estará na cota, na dimensão de cada um de nós. Então vamos reavaliar, vamos reconsiderar, porque talvez o que eu estou chamando de sofrimento, para outro, isso pode ser nada. Como para outros possa significar algo completamente impossível de lidar. E se está na sua cota, é porque você tem condições, sem sombra de dúvida, de levar à frente e de encontrar as soluções para essas dramaticidades. Denise, hoje eu não passei a palavra para você. Eu vou trazer alguns comentários do Júlio Cocito, do Rio, que eu acho que vai contribuir bastante para o nosso estudo que foi dito até agora. Lá no início da reunião ele disse assim: em relação ao evoluir, como é difícil mudar nossos pensamentos, vibrar em outra sintonia e manter a nossa paz interior. Continuando o estudo, ele deu sequência nos comentários. Ele disse assim: mas e o medo de ficarmos a sós com o nosso eu interior e aquilo que foi construído verdadeiramente ao longo da vida? Aí veio a Vânia com muita sabedoria e complementou: o que nos garante a passagem para mundos maiores é, em primeiro lugar, os nossos sentimentos sinceros. E o Júlio, que eu estou citando ele aqui várias vezes, porque ele está bem atuante aqui nos comentários do chat, ele relatou que ele passou por um momento hoje que ele viu uma criança com muitas lágrimas nos olhos, que isso tocou ele. E o que ele fez? Só pude olhar e dizer: saiba que tudo passa. Deus está sempre conosco, amanhã será um novo dia. Muito bem, muito obrigado, Júlia, sua participação é sempre muito importante para todos nós aqui. Nós temos aqui uma reflexão sobre essa questão 94A, quando Kardec diz assim, sobre a questão da posição de cada um. Só completando o que eu acabei de dizer: a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário, e vice-versa. Porque entre os homens as posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus era carpinteiro. Então, os Espíritos estão falando para nós aqui sobre a ordem inversa das questões morais a serem trabalhadas. Então, se, por exemplo, nós estamos numa condição de, vamos dizer assim, de muitas aquisições, de muitas administrações no campo terreno, nós estaremos tendo a oportunidade de trabalhar a administração pessoal, trabalhar os recursos íntimos. Se a gente tem poucos recursos na terra, nós estaremos sendo convidados da mesma sorte a trabalhar outros valores, né? Então vocês imaginam o seguinte: se a gente tem tantas tarefas na Terra, essas tarefas precisam de ser observadas como oportunidade para que a gente possa ter nelas recursos para a gente trabalhar as questões de foro íntimo. Então nós sempre seremos convidados a transcender o que a gente está fazendo. Então, se afirmam os entendidos do interior que só aprende a lavar roupa quem esfrega a roupa. Quer que repete? Só aprende a lavar roupa
quem esfrega roupa. Então, é quando nós estamos trabalhando com aqueles recursos é que nós vamos nos aprimorar, criar habilidades e etc. Então é muito triste, é desafiador quando a gente vê, por exemplo, uma criança abandonada, como o companheiro citou, né? Alguém pelas ruas sem ter o que comer, ou aqueles corações que ocupam cargos, né, dos mais desafiadores, trabalham de sol a sol, né, para ser remunerado muitas vezes com os recursos parcos, enquanto nós encontramos no nosso mundo, né, um mundo de tantas discrepâncias, pessoas que não trabalham quase em nada e ganham fortunas, pessoas que tomam posses daquilo que é público, num desvio completo dos valores éticos, morais, né? A gente vê no nosso país políticos votando a favor deles mesmos. Vocês imaginem que coisa mais discrepante, não é? Os próprios políticos encontram armas jurídicas para se blindarem da polícia. Isso tudo para se beneficiar, para continuar com o status quo de facilidade, de recursos, em detrimento do povo que eles representam. Então a gente vai vendo aí uma inversão dos valores. Agora, o povo que está sofrendo, e isso é característico da história da humanidade. Se a gente for percorrer as culturas, as tradições, a história dos reinos, enfim, a história configura que em toda a época nós tivemos poucos que ganhavam muito em detrimento dos muitos que viviam na escassez. Isso é a história da humanidade. Então, se a gente for pensar que em todas as épocas nós tivemos sempre a maioria daqueles que viveram com muitas dificuldades, fica para nós um ensejo de refletirmos sobre a própria necessidade nossa de enfrentar os obstáculos. Por quê? Qual que é o nosso desafio aqui na Terra? É viver o desapego. Porque na Terra nós somos convidados a nos apegar com as coisas. As paixões nos ensejam isso. Apegar a beleza, apegar a saúde, apegar a vida, isso tem a ver com o instinto de conservação. Mas quando isso fica exagerado, entra as questões dos vícios. E quando nós nos descarrilhamos, como um trem que sai do trilho, a providência divina, ela atua para colocar o trem na linha de novo. E se tiver que perguntar para o indivíduo se ele quer voltar para a linha do equilíbrio, a maioria não quer. Por isso é que a gente sofistica para não mudar. Eu não falei no início que seguir Jesus não é tarefa simples? Eu vou à reunião, hoje tem futebol, hoje tem um capítulo da novela, hoje tem uma festa. O pessoal da reunião nossa aqui sabe, né, Dora? Na hora que chega a época de feriado, é um Deus nos acuda. O espírita entra em pânico na época de férias, não é verdade, Dora? Os espíritas trabalhadores da FIAC, na hora que chega na época do recesso, todo mundo já começa a pegar com o santo. Aí junta com Bezerra, com Emmanuel, sai evocando todos os espíritos. Carlos Alberto, nós vamos entrar em férias. Por favor, Carlos Alberto, não dê férias, né, Dora? Hein, Dora? Mas tem que fechar a cara, tem que limpar, tem que detetizar, não tem umas histórias assim. Porque o espírita não quer mais ficar à toa. Não é verdade, Dora? Não me deixa mentir sozinho. Espírita não quer ficar à toa. Espírita vai para a praia. Ai, meu Deus. Começa o sofrimento. Abre sombrinha. Fecha sombrinha. Primeiro dia é uma festa, né? Mineiro no mar de Guarapari. Hein? Cabo Frio. Porque mineiro não tem mar, mas nós invadimos, é lógico. Porque afinal de contas nós somos filhos de Deus. Hein? Aí a gente invade a praia. Mas o espírito, ele chega empolgado, né? Porque fica um ano sem ver o mar, né? Aí chega lá, que marzão. Mineiro sempre fala isso, que marzão. Aí entra na praia. Mas o mineiro espírita, 2 dias de praia, ele está assim, ai meu Deus, cadê um livro espírita?
Vamos fazer reunião, vamos fazer evangelho depois da praia. Porque não dá conta de ficar sem um serviço, né, Dora? É assim? Porque antigamente, em tese, a gente queria matar o tempo. Eu ia trabalhar, chegava segunda-feira, eu ficava assim, vem em mim sexta-feira. Nem batia o ponto, na minha época batia ponto, o relógio, tá. E eu já falava assim, Jesus, manda a sexta-feira, porque ninguém tolera. Ninguém merece esse patrão, esse salário, esse povinho aqui. Eu quero o final de semana. E hoje nós estamos assim. Na hora que chega na segunda-feira, Papai do Céu, segura o relógio, porque eu tenho que aproveitar meu tempo. Eu não posso desprezar as oportunidades. Pegaram lá? Uma questão de ponto de vista. Carlos Alberto, mas nós merecemos descanso. Ok. Todos merecemos descanso, né? Os espíritos do mundo espiritual descansam, né? Teve uma companheira nossa que foi para a praia. Chegou da praia na segunda-feira, na reunião mediúnica. Eu falei assim, e aí, foi bom? Foi, mas foi só 4 dias. Eu falei assim, ai meu Deus. Só 4 dias. Aí a gente fica refletindo, Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Os espíritos superiores não param. Eles se alimentam por amar. E o amor alimenta. O amor nos mostra que nós temos muito que fazer. Nós temos muito que aprimorar. Gente, com todo carinho, com todo respeito, todos nós precisamos de descanso, precisamos de ver outras paisagens. Tem um fator psicológico. Eu não estou querendo criar uma guerra umbralina com ninguém. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é que a vida está passando numa velocidade cada vez mais intensa, mais rápida. E o que nós estamos apropriando? O que nós estamos fazendo para progredir? Então, quando a gente for se movimentar para matar o tempo, eu vou trazer uma frase do Emmanuel que diz que matar o tempo é um suicídio indireto. Matar tempo é suicídio. Isso é uma expressão do Emmanuel. Então, a indiferença, a rebeldia, são vícios que nós precisamos, com muita tranquilidade, com paciência, nós precisamos de mudar. Nós precisamos de vencer. Por quê? Se envolvidos nesse processo de transformação, a qualidade e o objetivo depende dos nossos esforços, da nossa boa vontade. Nós trouxemos como reflexão final o versículo que está contido no sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 2, Jesus diz assim: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele se referia ao templo. Ele conversava com os discípulos, olhava para o templo e dizia, não ficará pedra sobre pedra. O nosso processo atual, nesse momento de regeneração, ou de transição, melhor dizendo, nós estamos sendo convidados para destruir, para reconstruir. Destruir as pedras, os templos que nos encarceram, que nos criam dificuldades. E sendo convidados para construir uma obra que nos liberte. Um movimento interior que possa favorecer para que você deite a cabeça no travesseiro e diga assim, Senhor, muito obrigado, porque o dia de hoje foi produtivo. Você olha para trás e verifica que você pôde ajudar alguém, que você foi paciente com aquele que estava desgovernado, que você teve um tempo para cuidar daquela pessoa que te levantou o dedo e te pediu ajuda, que você cumpriu a sua tarefa com dignidade, que você não tem isso aqui para ficar preocupado. Por mais que as dificuldades do caminho ensejam para nós muita atenção, é complexo você ter que trazer o leite para casa e de repente não ter o recurso e os meninos estão pedindo leite. A gente imagina como que as dificuldades do caminho são intensas para cada um. Mas é necessário que lembremos o que os Espíritos definiram aqui nessa questão para nós. Que é possível sim abreviar o nosso sofrimento.
A felicidade na Terra, em tese, é utópica. Momentos felizes são possíveis. Mas, ao mesmo tempo, os Espíritos apresentam que a ferramenta que é hoje, para nós, a doutrina espírita, é uma chave bendita que pode abrir o nosso entendimento e nós, com isso, vamos verificar que nós temos o que nós precisamos e que isso pode bastar. Porque alguns males, eles estão na nossa presunção, na nossa ansiedade, nos movimentos do supérfluo, enquanto nós poderíamos viver e sermos ricos com o que nos é necessário. Esta avaliação, ela é constante. Ela é de todo dia. O que você precisa? O que é prescindível? Por que sofrer por aquilo que não vai te trazer absolutamente nada a não ser um prazer fugaz? Aí a gente verifica os filósofos, quantas coisas de bom eles nos apresentam. Dentre tantas, que a gente muitas vezes passa uma vida inteira trabalhando para aquisições que amanhã não vão ter sentido nenhum. A gente trabalha, perde saúde, para depois ter que gastar todos os recursos para recuperar a saúde, ou tentar pelo menos. Não é isso? O tempo passa. O tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Tu lembra disso? O tempo passa, o tempo voa. O que está ficando? O que nós estamos guardando? Experiências, valores espirituais? Que bom. Agora, quando não, chega o momento que nós podemos começar a derribar essas pedras, porque elas não serão pilares que vão sustentar a nossa intimidade no mundo espiritual. Queridos amigos, eu agradeço de coração a presença de todos, convidando vocês a estarem conosco no sábado, no estudo do Apocalipse, na próxima semana, retornando ao estudo do Livro dos Espíritos. Desejo a todos um bom retorno para os vossos lares e que possamos levar essa mensagem de esperança e de paz. Que possamos lembrar que somos agentes poderosos no sentido espiritual para contribuir para mudar o mundo. E essa mudança, ela começa por nós mesmos. Não acreditemos em promessas feitas por aqueles que não podem cumprir. Por isso, não nos prendamos em promessas que nós não podemos cumprir. Agora, o desejo de progredir é uma meta, é um sentimento que poderia por nós ser robustecido pela fé, pela justiça, pelo amor e pela caridade. Tenham todos muita paz, muita alegria. E nós vamos passar a palavra para Denise, para ela concluir a reunião da noite. Muito obrigado. Nós agradecemos, Carlos Alberto, pelas belíssimas palavras. Nós